Oi, gente, Renata Kelly na área. Então, hoje eu vim falar sobre este livro aqui. Me fala uma coisa aqui, você tem o hábito de ler? Hã? Então, primeiramente eu quero te estimular a ler esse livro, esse romance aqui. Eu sei que você já viu as várias adaptações, né, para televisão da Gabriela Cravo e Canela, tá? Mas eu queria que você lesse, tá? É muito importante, depois eu vou te explicar o porquê para o teu cérebro, né? Coisa que vai estimular o teu cérebro pra você ficar mais inteligente. Olha só que maravilha, gente. Então, gente, eu quero começar falando sobre o Jorge Amado. Ele era um autor baiano, né? E o cenário dele, né? O pano de fundo dele, das obras literárias dele, era essa cidade lá do interior da Bahia chamada Ilhéus, tá? Então, ele era um autor que misturava tanto o lirismo poético, ele conseguia conciliar, olha só que maravilha, o lirismo poético, aquela coisa mais tradicional, com o realismo, né? Porque se você sabe, né? Você que já viu as novelas, né? Você provavelmente conhece as novelas de Jorge Amado. Tinha a questão do erotismo, né? Ele explorava, então ele conciliava essas coisas, tá? E também ele trazia, abordava as causas sociais, gente. Assim, sobre esse romance Gabriela, Cravo e Canela, né? É, a gente tem um romance que ele é ambientado lá na Ilhéus de 1920, tá? E essa cidade, gente, de Ilhéus, o que acontece? Que isso é muito importante, essa informação que eu vou te dar agora. Ela está passando por profundas transformações. Quando eu falo transformações, são transformações sociais, é, culturais, tá? E políticas, econômicas, enfim. Esse é o contexto histórico da Ilhéus de 1920 que Jorge Amado ambienta aqui neste livro Gabriela, Cravo e Canela. Então, o que acontece, gente? O livro ele começa, gente, com um crime passional. É um duplo assassinato, tá? O que acontece? O coronel Jesuíno Mendonça, ele pega, né, a Sinhazinha e o seu amante, que era o doutor Osmundo, na cama, pega no flagra. E ele vai e mata os dois, tá? Então, assim, o livro ele começa com esse zum, 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 porque esse crime, ele impactou a cidade, tá? E aí, a gente tem que lembrar que essa época aqui, né, que é retratada no livro, era a época de quê? Dos coronéis. Você já deve ter estudado sobre isso. Esses coronéis, eles eram os grandes proprietários de terra, os fazendeiros, né, que tinham dinheiro, né, que tinham poder e dinheiro nessa época aqui. E essa época, sobretudo lá em Ilhéus, era a época áurea do cacau. Então, o cacau ele era a base da economia ilhéense, tá? E, gente, os coronéis, eles tinham o poder de vida e morte sobre os subordinados, tá? Eles tinham... errou, vacilou, eles iam lá e pau, tá? Eles tinham esse direito de vida e morte sobre os seus subordinados, tá? Então, o que aconteceu? Naquele lugar, lá no interior da Bahia, nessa época da era dos coronéis, do cacau, com a visão... Tinha uma visão patriarcal, né? Tipo assim, o homem, ele tinha direitos sobre a mulher. Era uma visão patriarcal mesmo, tá? Baseada no homem, tá? Então, havia, assim, uma espécie, assim, vamos dizer assim, de costume cultural, uma lei, entre aspas, tá, gente? Uma lei não escrita, vamos dizer assim, em que se um homem pega uma mulher em adultério, mulher, tá? Isso aí só vale para a mulher. Lembre-se que eu tô falando, que era uma sociedade patriarcal. Então, é claro que isso não valia para o contrário, não. Só se o homem pegasse a mulher no flagra, em adultério, isso dava o direito, tá, do homem assassinar não só a mulher quanto o seu amante, tá? Dava o direito. Gente, mas não era um direito, porque a gente fala em direito, você fala sobre aquilo que você pode abrir mão, né? Você pode abrir mão de um direito? Pode. Mas nesse caso aqui era um direito indisponível. Você não poderia dispor desse direito, era obrigatório. Você tinha que fazer aquilo dali, tá? Porque senão você serviria de chacota ali na cidade. Você tinha que matar mesmo, porque senão você ia ser chamado assim de corno manso, tá? Era isso que acontecia, tá?
Então, o que acontece? Depois desse crime passional, né, que o coronel Jesuíno Mendonça, ele achou que ele ia ficar de boa. Tipo assim, pô, coronel, né? A gente estava aqui na época, a aula do Cacau, de coronéis do Cacau. Proprietário, tinha poder, tinha influência, tinha dinheiro. Claro que ele achou que ele ia matar, primeiro porque já era, mesmo que ele era um coronel, mas mesmo pobrezinho, matasse, estava ali coberto de razão. Imagine ele, que era o coronel do Cacau, o próprio coronel do Cacau. Então ele achou que ele ia ficar de boa, impune, tranquilamente, mesmo porque, gente, isso mexeu tanto com a sociedade lá, ilhéense, da cidade, que no enterro deles, no velório, tanto da Sinhazinha quanto do Osmundo, né, que era esse jovem dentista, não foi quase ninguém. Nem os amigos do Osmundo, porque as pessoas ficaram melindradas por conta da situação, entendeu? Não é porque ninguém gostasse do Osmundo, é porque realmente a sociedade, né, ali ficou um pouco assim temerosa de ir lá e parecer pro coronel Jesuíno Mendonça uma afronta. Entendeu? Então, assim, inclusive está descrito no livro que não tinha nem pessoas para carregar as alças, né, do caixão do Osmundo, e que o velório dele ficou vazio, tá? E o coronel Jesus Mendonça só quer ficar ali de boa, pá. E aí o que aconteceu? Parecia que o Osmundo não tinha ninguém por ele, sendo que ele tinha um pai, gente. Ele tinha um pai e não era pai pobre, não. Era um pai também influente, que tinha condições de pagar um advogado e correu atrás do prejuízo dele. Ele voltou para a cidade chorando, fez um velório pro filho, né, porque ele soube que não teve velório direito, ninguém foi. Então ele fez um velório decente pro filho. A mãe ficou deprimida, a mãe ficou chorando, que era o filho mais novo, né, tinha acabado de sair da faculdade, estava ali abrindo um consultório ali em Ilhéus, e acontece essa barbárie. Então ele contratou um advogado, tá? E ele tinha família. Então, o que aconteceu? Observando isso, o que acontece? O pai, né, do Osmundo colocou na justiça, vamos dizer assim, e aí o coronel Jesuíno Mendonça foi o primeiro coronel a ser preso por um crime de assassinato. Olha só, já a quebra de tradições, isso nunca tinha acontecido antes em Ilhéus, né? E aí houve já uma quebra, né, das tradições, né? Que até então era, poxa, ainda mais coronel, entendeu? Enfim. E aí a gente observando essa quebra de tradições, de antigos paradigmas, né? Que a trama propõe, ela é uma trama muito rica, né? Principalmente quando a gente observa, gente, a personagem principal, que você conhece muito bem, que foi muito marcante, que era a Gabriela. Sabe por quê, gente? A Gabriela, ela fazia o que ela queria, tá? Ela fazia o que ela queria, ela tava com vontade, ela fazia, tá? Ela não se apegava, ela nem, na verdade, nem que ela não se apegava, ela nem se dava conta, né, das tradições sociais, né, não fazia questão, ela era uma flor selvagem, como o próprio livro descreve, né? Então ela fazia o que ela tinha vontade, assim como um animal na natureza. Ela era muito pura, né? Em termos de ingenuidade, de pensamento, ela parecia uma criança mesmo. Então não é a questão do feminismo, não, porque ela era até pobre, ela era uma retirante, entendeu? Era a questão mesmo de se render à sua vontade, entendeu? De se render e não se prender a padrões e paradigmas socioculturais. Então, eu nem queria focar no caso da Gabriela. O meu foco, gente, hoje, o intuito desse vídeo, é fazer você observar, dentro dessa reflexão, dessa obra literária, né, a questão da evolução do pensamento, né? E a gente fazer um paralelo com a sociedade atual, né? Porque a gente observa que a sociedade, às vezes, por acesso, quando tem acesso à informação, porque é o que aconteceu nessa sociedade aqui, né, de Ilhéus, de 1920, né, até por conta do simbolismo do Mundinho Falcão, que simbolizava esse homem que vinha da capital, instruído, e trazia novas linhas de pensamento, entendeu? Então, o que acontece? A sociedade, por vezes, por ter acesso à informação, por estímulo, ela começa o que? A repensar, gente, e ressignificar temas que até então ninguém tinha pensado antes, né? Então, isso aconteceu, por exemplo, também, gente, com racismo, tá? É esse tema que eu queria trazer para vocês.
Por que acontece? A gente teve a abolição da escravidão, né? E, infelizmente, o governo naquela época não deu uma estrutura para aqueles escravos, ex-escravos, né? Recentemente livres, eles não foram absorvidos assim pela economia, né? Da época. Então, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que ir para as periferias, para os morros. Então, a nossa sociedade atual, ela reflete, né? Ainda, né? Mesmo depois de, né? Mais de 100 anos aí passados, ela reflete ainda todas as sequelas, né, passadas, principalmente com relação ao racismo, tá? Então, o que acontece? A gente, por muitos anos, naturalizamos, né? Assim como no caso do crime passional de Jesuíno Mendonça aqui, era naturalizado, era assim, gente, é claro, é óbvio que ele pode matar, é óbvio que ele pode matar e tem o direito, né? Era naturalizado. E a mesma coisa, a gente tem alguns posicionamentos, né? E falas, né? Que até então a gente nem tinha parado para pensar, porque a gente não tinha acesso a informações. Até então a sociedade não tinha evoluído o pensamento nesse aspecto, então a gente naturalizava, né? Achava muito comum, muito normal, né? Alguns termos, algumas posturas, e nem pensava, parava para pensar que aquilo dali é agressivo. Não, isso agride a minha raça, né? Isso é desrespeitoso. Não parava, você nem achava, você nem ficava ofendido, porque estava o quê? Está estrutural, porque veio junto com a sociedade. Então a gente só reproduz. Então o meu convite hoje para você, tá, meu querido, que está aí assistindo, né, esse vídeo, né, a questão da abertura, né, para novas informações, porque eu sei que você é uma pessoa inteligente, senão você não estaria vendo esse vídeo, tá? Não é porque esse vídeo, é porque esse vídeo é um vídeo cultural, né? Um vídeo que traz informações culturais, de livro. Então, somente uma pessoa que está aberta a receber informações estaria vendo esse vídeo. Caso contrário, não. Então, eu sei que você é uma pessoa inteligente. Está aberta a dados e, inclusive, aberta a repensar. A igual música do Raul Seixas mesmo. A ser aquela metamorfose ambulante e não ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Engessamento, né? Intelectual, né? É isso. Então, isso é uma sequela social, né? De que, por muitas vezes, até o próprio preto, ele naturaliza o próprio preconceito que ele sofre, porque ele não, até então ele não tinha pensado nisso, ok. Mas a partir do momento que você tem acesso à informação, você tem como o quê? Pensar, refletir sobre o assunto e aí se posicionar se aquilo dali não é ou não é um desrespeito, né? Você vê que para muitos idosos, as pessoas mais antigas, que já têm uma mentalidade um pouco mais engessada, todas essas releituras do racismo, né, esse processo de conscientização e posicionamento não passa, às vezes, né, que a gente fala de mimimi, né, que é esse termo muito usado para desvalorizar o posicionamento do outro, quanto à questão de falar assim, não, isso aqui eu não aceito, esse tipo de conduta para com a minha raça, estou me sentindo desrespeitado, né? Aí se vê como mimimi. O que tem? Fala que a pessoa é preta mesmo, entendeu? Por conta do engessamento mesmo intelectual. Mas não, você não é essa pessoa, não é nem por causa da idade, não. Isso varia muito da pessoa para pessoa mesmo, tá? Porque tem pessoas idosas muito abertas a repensar vários temas, tá, gente? Então, gente, o coronel Jesuíno Mendonça, ele pagou caro por causa desse engessamento, né? E isso está acontecendo, você reparou? Está acontecendo na nossa sociedade. Vira e mexe, mesmo idosos, mesmo as pessoas que a gente poderia falar assim, deixa pra lá. Não, deixa pra lá, não. Aí é colocado lá na mídia, vai responder por racismo, tá? É um crime imprescritível e tal. Então, assim, o coronel Jesuíno Mendonça, ele pagou caro por esse engessamento, né? E aí o que acontece, gente? Tanto que a Yelza, ela estava, né, lá do livro, ela estava passando por transformações, assim como a nossa sociedade também, que quando teve outro crime, teve outro adultério, que no caso foi da própria Gabriela, né, com o Tonico Bastos, o Said, ele pegou os dois na cama, né, ali no ato, e na verdade, o Nassib, desculpa, tá, gente, o nome do personagem era Nassib. Ele pegou os dois na cama e aí ele não conseguiu matar. Porque não era da natureza dele, tá vendo? Aí você não pode abrir mão da tua essência, tá? Aquilo que você é para poder
tipo, se moldar, ir na onda das pessoas para não ser criticado. Faça sempre aquilo que a tua essência, a tua consciência pede que você faça. Então, o Nassib, ele não conseguia, porque ele falou, não mato nem besouro, nem bicho ruim. Não é da minha natureza matar. Ele não conseguiu matar, ficou magoadíssimo, porque ele amava muito aquela mulher. Ficou magoado com o ato, né, de infidelidade dela, mas a deixou ir, tá? E aí, o que ele pensou? Agora eu vou ter que sair da cidade. Por quê? Porque o outro lá, anteriormente ao coronel Jesuíno Mendonça, que não matou, porque eu te falei, né, que era um direito indisponível. Ele não podia dispor desse direito, não. Ele não matou a mulher, ele foi chamado de corno manso, ele foi motivo de chacota e ele teve que sair da cidade. E aí o Nassib pensou que iria passar por isso também. Mas não, a sociedade admirou o ato dele. Achou nobre, porque a sociedade estava repensando certas condutas. A mesma sociedade que há alguns anos atrás tinha chacoteado o outro, que perdoou, que não matou, né? Nem que perdoou, mas que não matou, era a mesma sociedade que achou nobre ele não ter matado. Então é isso que acontece com a nossa sociedade hoje também. Então, a gente pode mudar, tá, gente? A gente pode repensar, isso é sinal de inteligência, tá? É sinal de mente aberta, tá? Assim como também, gente, afirma o filósofo Heráclito, anota aí. O homem ele não pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, porque nem o homem é o mesmo, porque ele muda, a gente não muda. Você vai adquirindo informações, a sua maturidade, né? Tem coisas que você faria lá quando você era jovem, você fez ou faria, e hoje em dia você não faria mais, porque a sua mentalidade mudou, você amadureceu, né? Então Heráclito, com essa metáfora, ele diz que um homem não pode banhar-se no rio 2 vezes, porque nem o rio é o mesmo, porque as águas estão passando, e nem o homem é o mesmo, porque ele vai mudando. Então, tudo muda o tempo todo, como diz também a música do Lulu Santo, que é inspirada exatamente nessa frase de Heráclito. Então, gente, qual é o problema? Você repensar sobre determinado tema, justamente porque você é uma pessoa que é inteligente, como falei, aberta a obter informações, tá? Pode sim reformar opiniões, por que você não pode, né? E aí, a palavra-chave, gente, para isso hoje, que eu deixo para você, é empatia, tá? É o poder, gente, se colocar assim no lugar do outro, não com as suas próprias perspectivas, né? Porque, por exemplo, eu tenho minhas perspectivas, eu tenho meus paradigmas, eu tenho os meus modelos. Aí eu me coloco no lugar do outro, com os meus paradigmas eu vou continuar não conseguindo entender o lado do outro. Isso não é empatia. A empatia é você se colocar mesmo, é sobre as perspectivas dele. E, gente, isso é dificílimo, tá? Na teoria é lindo, mas na prática o endereço do outro é o pior lugar para se estar, porque você não consegue se transportar para lá com facilidade, não. Tem que ser um ser especial. Então a palavra que eu deixo para você hoje é empatia, que é o poder de se colocar no lugar do outro, não com as suas próprias perspectivas. Porque se você coloca com as suas próprias perspectivas, você continua não compreendendo o outro. Mas quando você se coloca verdadeiramente, né, ali no lugar dele, com as perspectivas dele, essa que é a verdadeira empatia, tá, gente? Então, eu gostaria de deixar isso aí para você, essas informações. Espero ter contribuído. Te peço para você deixar o like aí, se você gostou do vídeo e se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima.